Vamos estar iniciando hoje, um assunto muito pertinente para a nossa igreja. Pena que hoje, um dia chuvoso, muitos não puderam chegar até aqui. E nós vamos iniciar. Esse assunto vai ainda se prolongar na próxima semana. Mas hoje nós vamos dar início a este capítulo 8 da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, Capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. E eu preferi que esse assunto realmente fosse iniciado aqui por mim, para que nós estivéssemos assim embasados na nossa visão pastoral, a visão bíblica, a visão do pastor com a igreja, onde nós aqui, Bet Shalom, temos um entendimento, de contribuir, de fazer a nossa parte. Então, esteja aí com a sua Bíblia aberta. Hoje, praticamente, nós vamos ter uma introdução desse assunto. Por isso, quem já encontrou, diz amém. Diz assim o texto sagrado: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíam de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento e em toda dedicação no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Repita comigo: privilégio de contribuir. Então, meus amados, vejam só que assunto tão pertinente. Por isso eu disse, seria tão bom que toda a igreja estivesse aqui, Mas vocês que aqui estão vão conferir na palavra de Deus esse assunto, que é de muita importância para nós. Pois sempre que eu tenho a oportunidade de falar para a igreja nesse assunto, realmente nós temos tido uma postura muito equilibrada, uma postura muito ética, muito delicada, até mesmo na questão do falar nesse assunto. Muitos irmãos dizem assim: mas pastor, por que o senhor não fala mais? Por que o senhor não pega mais pesado no assunto? E eu disse: não, eu não tenho esse perfil, e até entendo que não deve ser dessa forma, onde muitos fazem aí de qualquer jeito, de qualquer forma, e às vezes constrange mesmo as pessoas que estão ali para ouvir e aprender. Não, nós estamos olhando para a palavra e aprendendo com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então, meus amados, vejam só, o apóstolo Paulo aqui na sua terceira viagem missionária, ele faz essa campanha, podemos assim dizer,
ele faz essa proposta de levantar uma oferta para aliviar o sofrimento que estavam passando os irmãos ali em Jerusalém. E eles estavam passando necessidade, uma igreja que estava enfrentando momentos ali difíceis, e naquele instante o apóstolo Paulo diz assim: não, vamos mobilizar a igreja em que ele estava sempre alimentando com a palavra, a igreja aonde ele sempre ia, a igreja de outros povos que não eram judeus. É isso que nós começamos a ver aqui, algo tremendo na vida da igreja, porque anteriormente o povo de Deus era considerado somente o povo de Israel. Por isso receberam leis, por isso receberam instruções de Deus para fazer conforme a lei. Mas quando passaram a ser igreja, ou seja, quando se convertiam, eles tinham agora uma outra visão, a visão de Cristo, que é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, e nós somos o corpo dele aqui na terra, então nós estamos unidos. Nós não podemos estar separados por alguma ideologia, alguma teologia que os homens criam. Não, a teologia cristã é uma só. Ou seja, o modelo cristão é um só. E quando ele estava falando aqui da necessidade daqueles irmãos em Jerusalém, ele demonstrava que a igreja é unida entre judeus e gentios, entre aqueles que professavam a fé judaica, que é a fé na Torá, no Pentateuco, no Antigo Testamento, mas também aqueles que agora estavam vivendo uma novidade de vida em Cristo. Ou seja, estavam construindo, estavam escrevendo o Novo Testamento. Então nós temos que até mesmo fazer essa separação, senão a gente acaba misturando as coisas. E na vida daqueles irmãos que estavam ali em Macedônia, eles tiveram esse zelo, esse cuidado, quando receberam a convocação de Paulo para fazer a campanha e enviar para os irmãos ali em Jerusalém, naquela igreja, eles prontamente, eles disseram: nós estamos prontos a servir. Nós estamos aqui para fazer o que é melhor. E é por isso que ele começa dizendo aqui: agora, irmãos, eu desejo que vocês tenham conhecimento da graça de Deus que Ele deu às igrejas da Macedônia. Paulo estava falando aqui para aqueles irmãos de Jerusalém, dizendo: olha, aqueles irmãos da Macedônia também têm a graça de Deus que vocês têm, que vocês alcançaram. E ali eles começaram a fazer a campanha, porque a Macedônia era a igreja em que Paulo estava ali alimentando, onde fora designada para fazer essa campanha com um livre, como ele diz no versículo 2, ele diz assim: olha, no meio de tanta tribulação que estava havendo ali, no meio de uma igreja sofrida, uma igreja talvez, digamos assim, com poucos recursos que eles tinham, mas eles tinham uma grande alegria. O versículo 2 diz isso: eles com pouco que têm, eles têm grande alegria. E aí diz mais que esta alegria que eles tinham, ele diz, e extrema pobreza deles, eles transbordaram em uma rica generosidade. O que significa isso, amados? É que não é a quantidade daquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós temos em números que vai fazer a diferença, não. É aquilo que nós sempre dizemos aqui, é aquilo que está no seu coração, é aquilo que você deseja fazer para Deus. Então não é um limite estabelecido, não é
uma competição de quem dá mais, um leilão. Não é nada disso, mas é a alegria de contribuir, de fazer a sua parte. E aqui, quando se fala em campanha, não se tem um limite, não se pode misturar com o dízimo. O dízimo já está dizendo, é a 10ª parte. Mas quando se fala em campanha, é aquilo que a gente faz por amor e entrega tudo aquilo que a gente tem no coração, o desejo de fazer. Você entende isso? Diga amém. Então, nesse momento, aquela igreja que estava ali na Macedônia, elas se movimentavam para fazer isso. E ele diz aqui: eu posso dar testemunho de que vocês contribuíram de livre vontade. Paulo estava dizendo isso, aqueles irmãos estavam dizendo que essa igreja, com mesmo pouca força, com mesmo poucos recursos, ela se mobilizava com tudo aquilo que tinha, ela repartia com aqueles que tinham necessidade naquele momento. E ele diz isso com muita propriedade, dizendo assim: eles faziam até mais do que o que podiam fazer. Olha só, fazer mais do que o que se pode fazer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão medindo o que faz. Ou seja, às vezes as pessoas só fazem as coisas que lhe dão retorno. Eu posso dar isso porque vem contrapartida, vem algo melhor, vem algo maior para a minha vida. E alguns até estão fazendo isso como uma forma mercantilista, onde a gente vê por aí afora tantos escândalos de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Estão fazendo do comércio, estão fazendo a palavra de Deus como que aqueles que vendem algum produto na prateleira. Você quer uma bênção tal, você quer uma bênção maior, você quer uma bênção melhor, então você faça isso, faça aquilo outro, ou pague por isso. E muitos vão atrás, como a gente vê muitas vezes essas, eu chamo de igreja porque é o nome que se dá, mas esses lugares que as pessoas vão em troca, vão buscando talvez um benefício maior para si. Não é do dar, mas vão em troca de receber alguma coisa. Então esta igreja aqui de Macedônia, ela dá esse exemplo. Do versículo 2 até o versículo 5, os macedônios, eles eram excelentes exemplos de pessoas generosas. Como o mundo hoje, como a igreja hoje precisa de pessoas generosas. Eu digo, às vezes comentando, eu digo, meu Deus, quando as pessoas entenderem isso, a prática da generosidade, porque até mesmo a palavra do Senhor nos diz que é melhor dar do que receber. E quando a gente doa, quando a gente oferta, quando a gente dizima, quando a gente entrega ao Senhor, não tem como ficar do mesmo jeito. O Senhor, Ele está contemplando a sua vida. Por isso que a sua palavra nos diz, nós vamos ver mais na frente, que o Senhor é aquele que faz multiplicar a semente. Aquele que semeia pouco, quando ele vai falar lá na frente, ele diz, pouco vai colher. Isso é natural. Mas aquele que semeia abundantemente, ou seja, aquele que tem uma generosidade de fazer mais, ele vai também receber muita bênção do Senhor para a sua vida, e ele vai querer repartir. Ele não vai pensar somente em si, ele vai pensar no outro, ele vai pensar naquele que ele pode ajudar. Então é esse o contexto daqui desse capítulo, é em falar da generosidade de uma igreja pobre, que contribuía, mas contribuía até com muito mais daquilo que podia. Eles queriam fazer mais, em outras palavras, né? Eles estavam vivendo um momento de tribulação ali, eles estavam passando por grandes necessidades, mas diz que a riqueza deles, olha que coisa linda aqui, a alegria deles, ele fala aqui com extremo gozo, versículo 3,
eles davam além do que podiam, eles faziam voluntariamente, não precisava de Paulo estar botando ninguém contra a parede, estar cobrando daqueles irmãos, não, Paulo estava dizendo que estava alegre pela generosidade que eles tinham, e que eles eram realmente ricos, verdadeiramente ricos. Você já viu aquela expressão, aquele ditado, que muitos dizem, né? Fulano só tem dinheiro, é tudo que ele tem de riqueza é o dinheiro. Mas não, aquele povo ali, eles estavam mostrando que a sua riqueza era além do dinheiro, era além das suas contribuições, era além daquilo que eles podiam ofertar. Eles estavam ali ricos, cada vez mais ricos, conforme diz o texto aqui, a partir do versículo 3 até o 5. Veja o que ele diz assim, versículo 4. Pois quando foram solicitados, com muita insistência, o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Eles disseram assim, nós queremos participar, nós queremos ajudar aqueles que necessitam. Eles tinham essa alegria, essa disposição de fazer. E o verso 5 diz que, e não simplesmente fizeram o que esperávamos. Paulo está dizendo assim, não foi apenas uma campanha que a gente fez ali, de alimento, podendo assim dizer, mas primeiramente eles deram de si mesmo ao Senhor. Por isso que a gente sempre diz aqui, antes de tudo, antes do meu dízimo, antes da minha oferta, antes da minha contribuição, da minha doação, eu preciso me entregar primeiro, eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui, porque somente através de mim é que o Senhor pode me usar, pode fazer alguma coisa através da minha vida. Então, se você não se dispor, em primeiro lugar, a fazer, Deus vai usar outro. Deus vai fazer na vida de outro, que está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, fazer isso de coração, como ele diz aqui, de livre vontade. E agora ele começa a dizer assim, que eles fizeram mais do que o apóstolo esperava. Há tanto de que ele agora diz assim, diz a Tito que já basta. Eles fizeram uma campanha tão abundante, tão maravilhosa, que Paulo manda dizer a Tito, olha, já basta. Eles já estão supridos. E eles demonstraram aqui uma riqueza que nós não temos assim em qualquer coisa que a gente faça. Eles demonstraram uma riqueza que transborda, ou seja, que vai além da sua medida. Por isso que ele diz que a medida é sacudida, ela é recalcada, ela é transbordante. Cada vez que você doa, o Senhor lhe enche mais, o Senhor retribui ainda mais, e você vai fazendo isso cada vez mais, e vai transbordando de glória em glória, de valor em valor, na presença do Senhor. Você pode dizer amém? É isso que nós entendemos nesse capítulo de introdução, nesta carta de Paulo aos Coríntios, né? Ele estava dizendo ali que, por sinal, o judeu, ele tinha aquele orgulho, né? O povo geralmente muito orgulhoso, de não querer receber nada se não for dos seus irmãos, daqueles que são da sua própria nacionalidade. Mas aqui uma igreja da Macedônia, uma igreja gentílica, estava se mobilizando para ajudar. E eles aprenderam isso, eles viram que a generosidade vai além de qualquer limite, de qualquer barreira, de qualquer orgulho. Por isso o privilégio de compartilhar é maravilhoso. E compartilhar nas provisões uns com os outros. Quando a gente vê e sabe de alguém que está carente, está precisando, a gente procura sempre chegar junto. A gente sempre procura fazer a nossa parte. Agora, não podemos fazer se não soubermos, se não tivermos o conhecimento. Então, nós não podemos fazer alguma coisa que não esteja à nossa vista, ao nosso conhecimento.
Por isso que eles deram primeiramente de si ao Senhor. Vejam, queridos, que nós dizemos assim, que o Senhor possa abençoar a minha vida. Sempre dizemos isso aqui, para que eu possa também ser uma bênção. Eu não quero somente para mim, eu não quero somente para esse momento, para essa situação, não. Diz o texto que eles fizeram ainda muito mais do que aquilo que foi pedido. E por fim, versículo 6, Tito havia dado início a essa campanha quando estava em Coríntio. Mas Paulo disse, tá bom, Tito, manda parar, porque o povo já está suprido. E é isso que nós podemos ver, meus amados, quando a gente reparte a bênção do Senhor, é como lá no milagre da multiplicação. Eram 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão de gente. Por quê? Porque o menino se dispôs a entregar aquilo que ele tinha. Ele entregou tudo, né? Ele não pensou, e o meu lanche, como é que fica? Né? Se fosse nos dias de hoje, tem muita gente aqui, principalmente aqueles que já traz o dinheirinho para lanchar, né? E o meu lanche, como é que fica depois, né? Mas aquele menino, ele entregou tudo. Ele disse, Senhor, está aqui. E o Senhor abençoou e multiplicou e alimentou uma grande multidão. Então, queridos, por fim, os coríntios, eles possuíam dons espirituais. Eles estavam ali vivendo muita coisa. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons. A graça divina era derramada sobre eles, através do evangelho que chegou até eles. E é por isso que eles tinham também o dom da fé, o dom da palavra. Eles conheciam a palavra, eles conheciam as profecias bíblicas, eles conheciam as instruções através do aprendizado com aqueles que o serviam. O próprio apóstolo Paulo era um homem instruído, um homem poliglota, um homem que ensinava, mas eles aprenderam uma grande lição. Uma lição que talvez, se eles tivessem aberto o coração bem antes, eles teriam enxergado na pessoa de Jesus. Eles precisavam aprender que a generosidade está além de qualquer coisa que o homem aqui na terra possa ter. Então, eles eram abençoados? Sim, eram. O Senhor abençoava a igreja de Corinto também, mas eles precisavam do amor, o amor compartilhado com seus irmãos. Irmãos que não estavam junto com eles ali, estavam à distância, mas que foram instrumento de Deus para abençoar aqueles irmãos que estavam carentes naquele momento que o Senhor proveu. O Senhor tem provido para a tua vida, amém? Então, nesse instante, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Que Deus possa fazer de nós instrumento seu para abençoar outras pessoas. E abençoando a cada um, você tenha esse discernimento. Eu preciso abençoar, para que mais bênção ainda o Senhor possa fazer em minha vida. Vamos ficar de pé? Nós vamos